Olá, eu sou Marga Brizola e eu ajudo as pessoas a conquistarem a sua liberdade financeira. Neste vídeo eu quero te mostrar como eu economizo no supermercado. Então eu te convido a aprender comigo na prática como isso é possível. Fica ligada. Os gastos com alimentação, eles comprometem mais de 20% da nossa renda. Esses são dados do IBGE, né? São dados reais que de fato acontecem na maioria das famílias. Então, eles comprometem mais que 20% das nossas rendas, somente os gastos de alimentação. E o meu propósito hoje aqui é te contar alguns segredos que você pode colocar em prática e economizar na hora das compras e assim conseguir fazer sobrar dinheiro no final do mês, fazer com que a sua balança, né, fique equilibrada lá no sentido de você gastar menos do que você gera de receita. E um dos pontos que você pode focar nesse processo de equilíbrio das suas finanças são as suas compras no supermercado. Então, reduzir despesas básicas, despesas essenciais, como os gastos no supermercado, como os gastos de alimentação, como os gastos com produtos de higiene e limpeza, que normalmente a gente compra no supermercado, é um dos grandes desafios enfrentados pela maioria das pessoas que querem organizar as suas finanças, que querem manter as suas finanças sob controle, que querem manter as suas finanças equilibradas. Essa conta é uma conta que pesa bastante no nosso bolso, né? Inclusive das pessoas que têm um poder aquisitivo mais alto, né? Não são só das famílias com uma renda menor, que essa conta pesa muito no bolso, mas inclusive no bolso das famílias que têm uma renda maior. Então é um problema de todos nós, né? E que todos nós precisamos estar atento com esses gastos que fizemos, que são gastos comuns, gastos normais, que todas as famílias têm, mas que muitas vezes elas não tomam alguns cuidados que podem fazer muita diferença na hora de manter esses gastos com supermercado sob controle, tá certo? Então, confira aí as orientações práticas que vão te ajudar a economizar nestes gastos no supermercado. O primeiro segredo que eu quero compartilhar com você aqui é a sugestão de que você faça uma lista antes de ir para o supermercado. Anote todos os itens que você precisa antes de sair de casa. Pode parecer bobagem, mas isso gera uma boa economia. Eu quero que você coloque em prática esta sugestão, esta orientação, aí esse segredo que eu estou compartilhando com você, e depois você compare para ver a diferença que isso faz no seu orçamento, nas suas rotinas financeiras, tá certo? Então, faça uma lista, anote tudo aquilo que você precisa comprar de fato, né, que está te faltando. Quando você faz essa lista, você vai deixar de comprar alimentos desnecessários, ainda você vai ganhar tempo no supermercado, né, porque você já vai direto nas prateleiras, nas gôndolas onde tem aquilo que você precisa comprar, vai evitar de ficar andando de um lado para o outro, procurando coisas que muitas vezes você nem precisa comprar, mas que acaba fazendo diferença, né, impactando no seu orçamento. Então, isso vai fazer com que você ganhe tempo, economize, evite desperdício, né? E também vai fazer com que você consiga contribuir aí com o seu bolso, né? No sentido de manter as suas finanças equilibradas a partir de você gastar aquilo que realmente comprar, né? Gastar com aquilo que realmente você está precisando consumir vindo do supermercado, tá? Olhe a tua despensa no dia que você vai fazer as compras do supermercado. Veja lá o que de fato você
está precisando. Então também fazer a lista sem olhar na sua despensa pode de alguma forma te comprometer, porque você pensou que tivesse, por exemplo, farinha e não tinha farinha. Isso você vai ter que não vai comprar naquele momento e vai ter que um outro dia no mercado de novo comprar farinha e acaba comprando outras coisas. Ou ainda, você pensou que não tinha farinha, colocou na sua lista e na verdade tinha farinha. Então você gastou com alguma coisa que não precisava naquele momento. Então percebam a importância de, na hora de você fazer a lista, você fazer olhar aonde você armazena, onde você guarda os seus alimentos e ver realmente aquilo que você está precisando. Um outro segredo aqui também é, na hora de você ir para o supermercado, defina um limite de gasto. Quanto você pode, do seu orçamento, gastar naquela semana, enfim, naquele dia que você vai ao supermercado. Tão importante quanto ter uma lista de itens em mãos é você ter em mente qual é o limite de gasto que você pode fazer nessa compra lá no supermercado, tá? Assim vai ser possível você controlar o seu orçamento e evitar grandes surpresas na hora que você for passar no caixa. Uma maneira de fazer esse controle enquanto você faz as suas compras ali, né? Enquanto você está colocando os itens que você tem na sua lista no carrinho, é você utilizar uma calculadora. Pode usar a calculadora do celular ou leva uma calculadorazinha simples junto, né? Também existem alguns aplicativos que registram os preços dos produtos e vão te dando soma, né? Então, quem gosta mais de tecnologias pode usar isso ali no celular, bem rapidinho. Enfim, são algumas dicas, mas não precisa nada muito mirabolante, nada muito complicado aí. Use aquilo que melhor se adapta à sua rotina, que para ti é tranquilo, que para ti é fácil, não fica complicando nada aqui. Nosso propósito aqui não é trazer nada que possa te complicar, mas pelo contrário, simplificar o seu dia a dia e ao mesmo tempo te ajudar a manter as suas finanças sob controle. Essa é uma maneira de acompanhar a evolução dos gastos que você tem de um mês para o outro, né? A partir do momento que você vai aí fazendo esse controle aí, que você define essa verba que você vai gastar no supermercado. Identificar a partir disso que itens estão pesando mais no seu bolso, para que você, se possível, fazer alguns ajustes e assim reduzir os seus gastos no supermercado. Outra questão que você pode observar aqui para te ajudar a reduzir os seus custos no supermercado é fazer uma pesquisa, né? Fazer uma pesquisa de preço. Isso é também algo importante, algo fundamental, no sentido de você comparar os preços praticados no supermercado, nos supermercados aí da tua região, né? Na região que você costuma comprar, de forma bem constante, né? No sentido de saber como é que estão as compras lá e cá, né? Para ver aonde que você vai fazer as suas compras. Então, esta também é uma questão importante dentro desse processo aí dos limites de gastos que você pode fazer. Então, a partir do momento que você tem essa informação de como estão os preços dos itens que você precisa comprar nos supermercados da tua região, você vai conseguir ficar dentro daquele limite de gasto que você estabeleceu. Outro segredo que eu trago aqui para você é a ideia de definir um cardápio para a semana. Cada dia da semana, cada refeição, o que nós vamos comer, né? Qual é a alimentação dos filhos, da família, né? Do grupo familiar, enfim. O que nós gostamos de comer. Vocês podem, o grupo aí, os pais, os filhos, ou se você é sozinho, enfim, de acordo com a tua estrutura familiar, você pode tirar um momento e, de forma conjunta, definir o cardápio da semana. O que vocês vão consumir, que pratos vocês vão consumir em cada dia da semana e em cada refeição do dia,
tá? Então, isso vai fazer com que você tenha uma alimentação mais balanceada, né? Então, você pode, inclusive, pegar algumas dicas nutricionais aí, né? Com uma pessoa do ramo. Não precisa gastar com isso, inclusive, a não ser que você já esteja fazendo um tratamento, um acompanhamento com nutricionista, mas você pode ir para blogs, para perfis de Instagram, sempre tem sugestões interessantes, né? Que você pode pegar dali e a partir disso montar aquele que seria o cardápio da família durante a semana, de forma aí que vocês consigam balancear as questões nutricionais e os alimentos preferidos do grupo familiar, né, dos pais e dos filhos. Pense em um cardápio que facilita o seu planejamento e não complique, né? Facilite no sentido de que ele vai ser nutritivo, tá? Mas que ao mesmo tempo vocês gostem de consumir aquilo, porque daqui a pouco você acaba comprando itens que vocês não gostam de consumir, né? E vocês não vão consumir. Então, você comprou, gastou dinheiro em alguma coisa que vocês não vão utilizar. Então, pense em comprar aquilo que realmente vocês vão consumir. Não adianta você encher o carrinho de produtos que estão na promoção, mas que, de fato, vocês não vão consumir, né? Então, isso vai fazer com que você coloque seu dinheiro, consuma o seu orçamento lá que você definiu para os gastos, em algo que não vai ter utilização dentro da sua casa, ele vai vencer, enfim, vai fora, você vai desperdiçar. Ao organizar esse cardápio por semana, é importante que você tenha em mente, então, quais são os ingredientes que você necessita para dar conta daquele cardápio, para dar conta de cada refeição em cada dia da semana que você pensou. Veja o que realmente destes ingredientes está faltando lá na sua despensa, está faltando lá na sua geladeira e que você precise adquirir, que você precise comprar para atender aquele cardápio que você definiu junto com a sua família, junto com os seus filhos, como sendo algo que vocês gostam de consumir, tá certo? Outra dica que eu trago aqui, outro segredo que eu quero compartilhar com você para economizar no supermercado, é você ficar antenado, você ficar ligado nas promoções. Alguns supermercados, eles têm ofertas especiais que acontecem em dias específicos da semana. Então, você pode organizar as suas compras nesses dias específicos das promoções que acontecem no supermercado. Isso vai possibilitar que você aproveite essas promoções para fazer as suas compras. Assim, você também vai estar economizando. Quando você leva em consideração, então, o seu cardápio, a lista de compras que você fez, e o melhor dia para comprar, que é aquele dia das promoções no supermercado, você vai ver uma baita diferença. Você vai encontrar preços mais atrativos, mas dentro daquilo que realmente você está precisando. Você não vai comprar alguma coisa só porque está na promoção. Você vai comprar aquilo que está na promoção, mas que ao mesmo tempo atenda a sua lista e atenda o cardápio que você definiu lá como sendo algo que vocês gostariam de consumir ou gostam de consumir durante as refeições. Faça as contas de quanto você está economizando a partir do momento que você começou a colocar estas orientações em práticas e o quanto você gastava antes, para você ver a diferença que isso vai dar no seu orçamento, para você ver a diferença que isso vai dar no teu bolso. Quando você compara quanto você gastava antes quando ia ao supermercado, sem ter estas práticas, né, no seu dia a dia, na sua rotina de compra, e quando você coloca estas orientações aí na sua rotina de compra, você vai ver a diferença que isso traz no seu bolso. Em alguns casos,
nós acreditamos que estamos pagando mais barato quando compramos alguma promoção, mas na verdade o preço que está exposto ali são preços que é de um produto de uma marca alternativa. Então, isso também é um cuidado que nós precisamos considerar quando vamos ao supermercado naquele dia da promoção. Tá na promoção, mas de repente assim, só para te dar um exemplo, você ia no mercado e você costumava comprar sabão brilhante, tá? Então você foi no mercado no dia da promoção, o sabão líquido, o sabão em pó que você precisa consumir, tá na promoção. Mas não é o brilhante, é uma outra marca bem alternativa que em tempo normal, que não é tempo da promoção, ele já está mais barato que aquela marca que você costuma consumir. Então isso é uma falsa promoção, né? Então isso é uma falsa economia. Você até pode optar por consumir uma marca alternativa. Inclusive, eu sugiro muitas vezes que você opte por consumir marcas alternativas. Mas o que você não pode acreditar que é uma promoção isso no mercado. Porque o que está acontecendo? Ele só está te expondo aquela marca alternativa que naturalmente ela era de menor valor do que você, em dias normais, em dias que não eram na promoção. Então também analise estas estratégias que os mercados utilizam aí para falar que estão na promoção. Veja também um outro ponto aqui que acontece muito nos mercados é quando você vai no mercado com criança, né? Você percebe que as guloseimas elas estão mais embaixo, perto do caixa, onde você fica maior tempo ali com os filhos e eles ficam olhando, exatamente para despertar neles essa vontade de consumir, porque quando eles enxergam guloseimas, eles querem consumir. Então, essa é uma estratégia que o mercado utiliza para movimentar o consumo a partir dos pequenos, né, que eles gostam de consumir esse tipo de produto, mas que acaba também comprometendo o seu orçamento, comprometendo aquela verba que você definiu como sendo aquilo que você pode gastar naquela semana, naquele mês com o supermercado. Então, uma estratégia que você pode adotar para combater essa do mercado, né, é você não levar os seus filhos no supermercado quando você vai ao supermercado, a não ser que você defina uma verba de guloseimas. Então, você também pode ter essa opção. Então, se essa é uma estratégia sua, se você quer fazer isso, então também é interessante. Você define uma verba de guloseimas, você leva seus filhos no mercado e você já está disposto a gastar uma parcela do seu orçamento ali com esses itens aí que seus filhos gostam de consumir. Mas se você não tem isso definido, se você não gostaria de gastar com isso, ou se você tem em mente que isso não é algo bom assim para as questões nutricionais do seu filho, evite levá-los junto quando você vai ao supermercado. Então, essas são questões assim que você pode analisar dentro desse segredo que eu te falei de ficar ligado nas promoções. Mas, por outro lado, quando você fica ligado nas promoções, fique ligado se são realmente promoções e se também você está economizando nas promoções, mas aí você está gastando mais porque você levou seus filhos junto no mercado e eles acabaram enxergando, né, algumas guloseimas que acabam comprometendo o seu orçamento. Então, fica ligado nessas questões aí. Não adianta você se ligar nas promoções e esquecer das outras estratégias, das outras artimanhas que os mercados utilizam para poder vender, para poder movimentar o consumo deles. Então, percebam que eles vão estar querendo que você consuma. Então, eles vão estar criando estratégia para isso. E você tem que criar estratégias para o contrário, para você ficar dentro daquilo que você definiu como sendo o ideal para você, como sendo aquilo que interessa realmente para o seu orçamento. Outro segredo que eu trago aqui para você economizar no supermercado é você optar pelas frutas da estação. As frutas da estação,
elas são mais econômicas, né? Porque você vão ter um custo menor, vão ser de menor valor lá no mercado. E elas são também saudáveis, mais saudáveis que as que não são da estação. Por quê? Porque elas precisam de menos agrotóxico para permanecerem atrativas aos nossos olhos. Porque quando a gente vai comprar, muitas vezes a gente acaba comprando alguma coisa pela beleza que ela tem, né? Porque ela é atrativa aos nossos olhos. Então, analise quais são as frutas da estação antes de sair de casa. E já tenha em mente quais são as frutas, quais são os legumes que você vai comprar naquela época do ano. Então, isso também é importante. Então, você vai chegar lá, você não vai olhar para o resto. Você vai focar direto naquilo que você precisa comprar, que você definiu como sendo as frutas da estação. Elas têm um menor custo, elas são mais saudáveis porque elas precisam de menos agrotóxico para serem atrativas aos teus olhos, para ficarem mais tempo conservadas. Então, você vai comprar um alimento que você vai consumir sabendo que ele é saudável, é igualmente nutritivo, né? E ao mesmo tempo ele te possibilita economizar no seu orçamento, nas suas compras do supermercado. Também aqui a dica que eu trago é que você olhe lá na sua geladeira, olhe lá na sua fruteira o que você está precisando de frutas e legumes. Então, quando a gente falou lá dos alimentos mais de longo prazo, como farinha, açúcar, enfim, né, que você vai olhar na despensa, aqui também tu olha na geladeira para ver o que você realmente está precisando, porque não é porque é da época que você vai sair comprando se você já tem em casa. Então, compre aquilo que você precisa naquela semana, porque às vezes sobrou, você foi no mercado, sobrou, enfim, você tem coisas ali que você consegue consumir ainda, então não precisa comprar. Compre um alimento que realmente você vai consumir dentro do prazo de validade, porque você sabe que frutas e legumes, elas não têm um prazo muito longo de validade, então depende muito como você armazena, então tenha cuidado também no armazenar, né? Mas evite comprar se você tem, porque elas não têm um prazo de validade muito longo e você acaba perdendo se comprar em excesso, tá certo? Um outro segredo que eu trago aqui é para você separar os tipos de produtos por intervalos de reposição. Aqui a ideia é que você, por exemplo, identifique os teus grupos de itens que precisam ser comprados no supermercado com maior frequência e os com menor frequência. Talvez você cria uma hierarquia de frequência. Esse produto aqui eu posso comprar uma vez por mês. Então, tu vai no mercado para comprar aqueles produtos só uma vez por mês, a partir da tua necessidade, a partir da tua demanda de consumo. Por exemplo, produtos de limpeza, os produtos não perecíveis, como leite, como farinha, açúcar, arroz, enfim, isso dura um mês, né? Então, você pode comprar no mercado uma vez por mês só. Então, você vai fazer uma lista desses produtos uma vez por mês. Tu vai ao mercado para comprar esses produtos uma vez por mês. Aí tu pensa que alguns legumes, eles podem durar até 2 semanas, né? Pense que algumas frutas você precisa comprar semanalmente. Pense que talvez queijo, frios, enfim, você pode comprar uma vez a cada 2 semanas, uma vez a cada 15 dias, porque talvez você pode comprar e congelar, não sei quais são os teus hábitos, como você gosta de consumir. Então, analise a frequência que você precisa ir ao mercado para cada grupo de itens que você vai consumir. Você hierarquiza essa frequência de consumo. E aí você define quando você vai ao mercado para comprar cada um desses grupos. Isso vai te dar maior controle na hora de você ir ao mercado. E também vai fazer com que você não vá tantas vezes ao supermercado. Porque cada vez que você se organizar para ir ao supermercado, por mais que você já esteja com o hábito de fazer a sua lista de mercado e tudo mais, cada vez que você se organizar para isso, você vai encontrar
novas possibilidades de gasto, né? Acredita em mim, cada vez que você parar para fazer uma lista, porque você olhar na despensa, você vai criar novas possibilidades de gasto. Então, diminua a frequência com que você vai ao supermercado. Por quê? Porque se você não for ao supermercado, você vai consumir aquilo que você tem em casa. Você vai improvisar, você vai tentar adaptar o seu cardápio, se você já fez ali, mas com aquilo que você tem em casa, com aquilo que de uma forma ou de outra acabou sobrando ali na tua despensa, na tua geladeira, enfim, né? Sem precisar ir ao supermercado. Tente viabilizar os seus pratos, os seus cardápios a partir daquilo que você tem, né? Então, a partir do momento que você consegue criar organizar esses grupos, né, de compras e identificar qual é a frequência que você precisa ir ao supermercado para cada um desses grupos, você vai reduzir as suas idas ao mercado. E assim vai fazer bastante diferença nas suas compras, na sua rotina de ida ao supermercado, né? Vai fazer bastante diferença aí no seu orçamento. Outro segredo que eu trago aqui para você é para que você não vá ao supermercado com fome. Porque se você for ao supermercado com fome, por mais que você tenha uma lista, por mais que você tenha feito essa lista com base nas suas necessidades, lá o que está faltando na tua despensa, o que está faltando na tua geladeira, com base no seu cardápio, você vai enxergar alguma coisa lá que te dá vontade de comer. Por quê? Porque você está com fome. Muitas vezes isso não é nem nutricional, não é nem saudável, mas você está com fome e precisa comer alguma coisa urgente. Então evite ir ao supermercado com fome. Esse comportamento, ele não é uma particularidade de um determinado grupo, mas ele pode ser observado na maioria das pessoas. A maioria das pessoas que vai no mercado com fome, elas acabam saindo fora da lista que elas fizeram. Então não adianta você fazer toda aquela organização, ou não é que não adiante, mas não vai ter o mesmo efeito, né, que teria se você também observasse esta particularidade de não ir ao supermercado com fome. Você vai acabar saindo fora da sua lista se você for ao supermercado com fome. Alguns especialistas, eles dizem que quando você está com fome, você fica menos racional, você não pensa muito de forma racional. E você está todo organizado aqui num processo racional, que é fazer uma lista, olhar na despensa, olhar na geladeira, criar um cardápio, observar as promoções, ficar atento às estratégias que os mercados utilizam para vender, criar estratégias para você se manter no seu orçamento, né? Ter um orçamento aí de gasto no seu mercado. Então, você está todo organizado num processo racional. E aí, você vai no mercado com fome, você perde a sua racionalidade, ou você diminui a sua racionalidade. E aí, você acaba também comprometendo todo esse processo racional que a gente está trazendo aqui para você como orientações para que você economize nas suas compras, né, com o supermercado. Quando você tem essa organização aí dentro desses segredos que eu te contei aqui, você vai perceber ao longo dos meses que realmente isso vai fazer bastante diferença no seu orçamento, tá bem? Um outro segredo que eu quero compartilhar aqui ainda é para você ficar atento à disposição dos produtos lá no supermercado, né? Você vai perceber que o supermercado, eles trabalham com uma organização dos produtos nas gôndolas, de forma que aquilo que eles querem vender, que eles querem movimentar o consumo, fique mais visível aos seus olhos, né? Então, as marcas que eles querem vender vai ficar mais visível aos olhos,
muitas vezes aquilo que está quase vencendo, aquilo que gera maior retorno para eles, vai ficar em gôndolas mais estratégicas, em gôndolas que fica mais visível aos seus olhos quando você entra no supermercado. Você não tem muito trabalho para encontrá-los. Então, fique atento, claro, se esses são produtos que te interessam, que estão na tua lista, que está no teu radar de compra, ok, tranquilo, você pode consumir, tá? Mas, às vezes, não é produtos que você normalmente consumiria. Você vai consumir por quê? Porque eles estão mais visíveis aos seus olhos. Então, também fique atento a esta artimanha que os supermercados utilizam para movimentar o consumo e evite o risco aí de consumir algo que você normalmente não consumiria, mas porque está visível aos seus olhos, você acaba consumindo, tá bem? Então, agora, quando você for ao supermercado da próxima vez, espero que você coloque em prática esses segredos que eu te contei, essas orientações que eu te dei, e perceba aí, vá acompanhando, vá comparando os resultados que estas orientações trazem para você no seu dia a dia, no seu orçamento, na sua rotina financeira. Então, essa é uma combinação perfeita para você melhorar a sua qualidade de vida, consumir produtos mais saudáveis e consumir algo que você gosta, você e a sua família, e ao mesmo tempo manter o seu orçamento, manter as suas finanças sob controle, organizada, tá certo? Me conta aí nos comentários como tem sido os seus resultados, como vão ser os seus resultados a partir de agora que você vai colocar em prática esses segredos que eu compartilhei contigo. Até a próxima. Tchau, tchau.